Oi, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando a nossa segunda semana do PET Volume 2 e vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a questão das migrações populacionais aí pelo mundo, né? Mas o nosso tema essa semana vai ser sobre um outro grupo de imigrantes que são chamados refugiados, tá? E vamos falar também da luta das minorias étnicas que nós temos visto aí na nossa sociedade contemporânea, tá? O texto de vocês começa na página 48, que ele vem falando o que seria essa minoria étnica, né? Que são aqueles grupos que possuem características particulares, sejam elas culturais, sejam elas relacionadas à pele, a etnias, tá? E vem falando um pouquinho que essa minoria geralmente é deixada à margem da sociedade e eles lutam muito para tentar conservar, para manter os seus hábitos, as suas tradições, tá? E aí ele vem falando de alguns problemas que acontecem no continente europeu, dando exemplo desses povos e como que é a vida deles na Europa, tá? A segunda parte do texto, na página 49, vai falar um pouquinho sobre a questão dos refugiados, tá? Os refugiados, eles são considerados imigrantes, né? Mas eles têm uma particularidade. Geralmente, esses refugiados, eles são obrigados, eles são forçados a deixarem o seu país de origem por algum motivo, seja esse motivo político, guerra, perseguição, rivalidade étnica, disputa de poder. Então, esses imigrantes, né, que são chamados de refugiados, eles são obrigados a deixarem os seus países e se abrigarem em outro país. Existe também os refugiados ambientais, que por alguma catástrofe natural, eles foram obrigados a deixar o seu país de origem. E aí o texto vai falar um pouquinho da característica desses imigrantes, né, desses refugiados e como é a vida dele em outros países. O Brasil recebe muitos refugiados, principalmente do Haiti, que foi destruído pelo terremoto em 2000 e até hoje não conseguiu se reerguer. O Haiti tem o pior IDH do mundo, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Então o texto vai dar mais características relacionadas a isso. As questões de vocês, elas começam com a interpretação de um infográfico na página 50, falando sobre a questão dos refugiados, que são as pessoas obrigadas a migrar. Então, a questão 1, vocês vão dizer quais são os continentes em que tem maior número de refugiados. A questão 2, por que esses países tem muitos refugiados e para onde que eles vão. Então é só interpretar o gráfico, tem essas informações explícitas lá, tranquilo para vocês identificarem. A questão 3 é para vocês falarem um pouquinho da Acnur, Alto Comissionário das Nações Unidas para os Refugiados, né? E qual é a sua opinião sobre a questão dos refugiados, tá? Você acha importante discutir, acha importante valorizar, né? E até ter um olhar especial para essas pessoas que foram obrigadas a deixarem seu país de origem e tem que se adaptar a uma nova cultura? Como vocês imaginam que seria isso? É a opinião de vocês sobre o assunto. A questão 4 é para vocês pesquisarem, se possível, né, grupos de imigrantes que nós temos aqui na nossa região, né? E é importante também a gente parar para pensar, é o que a gente fala tanto hoje, né? Da questão de pensar no outro, da palavra empatia, né? Será que é fácil a vida desses imigrantes? Como esses imigrantes se sentem chegando num país diferente, com uma língua diferente, né? E aí vocês vão pesquisar um pouquinho sobre a vida desses imigrantes aqui no Brasil. A questão 5 vai falar especificamente da Catalunha, né? Que é uma região que luta para ser reconhecida como país independente, né? Que na verdade é um território dentro da Espanha. Então tem que pesquisar um pouquinho sobre a Catalunha, tá? E falar como está a situação hoje em dia lá. Vocês vão ver que a Catalunha se tornou independente por uma votação interna, mas a Espanha não reconhece isso. A Espanha luta na justiça a volta da Catalunha para o seu poder, para o seu território,
tá? Então, dê uma pesquisada que é interessante o assunto, tá? Encerramos assim a visão geral, né, da semana 2. Peço por gentileza, se ainda não enviar as atividades do volume 1, 2, 3 e também da revisão, que envie, né? Essas atividades, como vocês bem sabem, elas fazem parte da carga horária de vocês, por isso que eu preciso que vocês me retornem o que vocês fizeram, as dúvidas, para que eu possa estar registrando. Como sempre, estou à disposição. Qualquer dúvida também é só perguntar pelos nossos meios de comunicação. Até mais, boa semana de estudos.